A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Olá, família, estamos aqui para mais uma história. E antes eu gostaria de orar com vocês, então feche os olhinhos agora e vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por este momento na Tua presença. Eu te peço que o Senhor venha falar conosco mais uma vez e que o Senhor venha visitar cada família que está nos assistindo, Paizinho, e que a Tua presença possa ser real e que eles possam ser impactados novamente pela Tua palavra e entender, ó Pai, o real sentido de servir ao Senhor, de Te adorar e que o Senhor é o único Deus, Paizinho. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, na semana passada nós falamos sobre uma carta muito especial que foi escrita para Filemon, onde o apóstolo Paulo pedia que Filemon perdoasse aquele escravo que havia fugido e que agora ele era um servo de Deus. E Onésimo foi recebido por Filemon, foi perdoado e Paulo continua escrevendo as suas cartas. A nossa história de hoje está lá em 1 Timóteo e eu trouxe para vocês um versículo muito importante que eu gostaria de começar com a nossa história de hoje, que diz assim: seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Tenha sabedoria em tudo que você for falar, da maneira que você for agir, porque nós precisamos dar um bom testemunho. As pessoas precisam ver que nós temos algo diferente, algo de bom. E a nossa história fala sobre isso hoje. Paulo escreveu uma carta, mais uma carta, na verdade, e a primeira carta foi para Timóteo. Quando ele escreveu essa carta para Timóteo, foi muito especial. Mas eu vou contar para vocês lá no comecinho essa história que está em 1 Timóteo, que diz assim: Timóteo era muito jovem. E como ele era um menino muito jovem, ele foi ensinado pela mãe, pela avó, a ser um menino de Deus, um menino que desse bom testemunho. E elas contavam as histórias para ele, ensinavam sobre a Bíblia, ensinavam que ele deveria fazer certo. E as pessoas que conheciam Timóteo se agradavam dele. Qualquer pessoa que ouvisse falar de Timóteo sabia que ele era um bom menino, que ele dava um bom testemunho, todos gostavam dele. Ele era muito querido pelas pessoas por dar esse bom testemunho. E por isso que Timóteo ele era ensinado pela família. Como o seu pai, a sua mãe ou o adulto responsável faz com você. Desde criança nós somos ensinados a ir para a escola, mas também nós aprendemos sobre a Bíblia. E é por isso que Timóteo cresceu aprendendo da palavra de Deus, mas ele não só aprendia, ele colocava em prática tudo que ele aprendia. Tudo de bom que ele sabia, ele fazia e as pessoas se alegravam muito disso. Passou um tempo. Paulo, quando ele voltou lá para a cidade de Listra, que era onde Timóteo morava, ele ficou muito feliz quando ele conheceu Timóteo. Sabe por quê? Porque ele viu que ele, mesmo sendo jovem, ele espalhava o amor de Deus. Ele era obediente, ele fazia aquilo que realmente ele tinha aprendido. E aí Paulo resolveu levar Timóteo com ele para suas viagens missionárias. Não deve ter sido muito fácil sair da casa dele, deixar a família, deixar a caminha dele gostosa, deixar tudo que ele tinha para sair viajando com Paulo, espalhando o amor de Deus. Mas ele fazia isso porque ele queria agradar a Deus. Não, ele não queria agradar a Paulo, nem a mãe, nem a avó. Ele fazia isso porque ele tinha um chamado e ele entendeu que ele precisava obedecer. Quando você obedece, Deus se alegra e ele te abençoa muito também. Aí o tempo foi passando e Timóteo sempre ajudava Paulo nas suas viagens. E um dia ele chegou na cidade de Éfeso. Olha que nome diferente, cidade de Éfeso, para ensinar o povo a verdade. Ele ouviu dizer que nessa cidade as pessoas estavam falando coisas sobre a Bíblia que não eram verdadeiras. E por isso ele estava ali para falar a verdade para o povo, que realmente importava. Que não podia inventar qualquer coisa da Bíblia, sair contando por aí. E aí ele ficou ali para ensinar essas pessoas. Paulo entendeu que ele precisava ficar ali e ele deveria continuar as viagens missionárias dele.
E aí foi quando ele ficou ali para ensinar as pessoas que na igreja a gente tem várias pessoas que nos ajudam. E a igreja naquela época era nas casas. Olha que diferente, já imaginou que a sua casa seja uma igreja onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus? E nós estamos vivendo isso atualmente. Nós não estamos vindo na igreja, mas nós estamos a cada dia orando em casa, lendo a Bíblia, fazendo um momento em família, os devocionais da geração. Então isso é igreja, não precisa estar aqui dentro da igreja. Mas aí na sua casa você pode fazer isso. E naquela época as pessoas se reuniam para fazer isso, como eu falei anteriormente na história de Filemão. E aí Timóteo ficou naquela cidade para ensinar o povo a ser organizado. Então ele distribuiu para cada pessoa, ele deu uma função na igreja. Como nós temos aqui na igreja, nós temos os pastores, nós temos os diáconos, os tios da geração futura, cada um tem uma função diferente. E aí as pessoas foram ensinadas cada um fazer uma coisa para que ficasse tudo muito bem organizado. Bom, passou-se o tempo e Paulo foi preso novamente. Vocês se lembram que eu falei? Que a última prisão que Paulo ficou era escura, era fria, era úmida, não era mais igual aquela casa que ele ficava, né? Mas Paulo não ficou reclamando, não ficou murmurando, ele continuou escrevendo cartas, continuou falando do amor de Deus para quem ele podia, ele sempre aproveitava as oportunidades, que é isso que a gente precisa fazer, sempre aproveite as oportunidades para falar do amor de Jesus. E Paulo continuou escrevendo, e aí foi quando ele escreveu a primeira carta para Timóteo, e nessa carta ele falava que Timóteo precisava ser um soldado muito valente, muito corajoso e obediente, e que o comandante era sempre o nosso Deus, e ele precisava continuar ensinando essas pessoas sobre o amor de Deus. E Timóteo realmente ele obedeceu. Passou-se o tempo e Paulo percebeu que não sairia daquela prisão, que ele ficaria ali, que ele não ia mais ser solto. Então ele escreveu mais uma carta para Timóteo, que nós falamos que é a segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, que nós temos 1ª e 2ª Timóteo, lembram? E aí ele falou que era para Timóteo ir visitá-lo lá onde ele estava preso. Nós não sabemos se deu tempo de Timóteo chegar lá, se Paulo ainda estava vivo, mas Timóteo fez o que ele pôde da melhor maneira possível, ele colocou em prática tudo que ele aprendeu. E ele espalhava o amor de Deus por onde ele passava. E Timóteo nunca desistiu de adorar o Senhor. Bom, eu trouxe mais um versículo que é para complementar a nossa história, que diz assim, ó: a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Mateus 5,16. A luz de Deus, o brilho do Espírito Santo deve irradiar no seu rosto, nas suas atitudes, para que as pessoas vejam que você faz coisas boas e elas têm que ter a curiosidade de saber o que você está fazendo de tão legal, de tão incrível, que tem esse brilho diferente. Esse brilho é de Jesus. Quando você faz o seu melhor e adora o Senhor, tudo dá certo. Bom, eu ensinei para vocês, aquele dia na pipoca, que nós tínhamos 13 cartas de Paulo. Lembram o que ele escreveu? E aí eu trouxe hoje um cartaz para vocês relembrarem. Bom, então foi Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Foram as 13 cartas que Paulo escreveu. Tudo que está na Bíblia é verdade, porque a Bíblia é um livro inspirado por Deus. E tudo que está escrito aqui é verdade e nós devemos obedecer para que a gente seja abençoado e nos dias que a gente viver nessa terra se prolonguem a cada dia mais e que a gente possa abençoar as pessoas com a verdade que está escrito na Bíblia. E aí, eu trouxe para vocês um desafio. Eu trouxe um amigo muito especial hoje que se chama Biblionildo.
O Biblionildo, ele tem umas coisas muito legais que vai ser o desafio para você fazer em casa com a sua família, usando o material que vocês tiverem, certo? Eu vou ensinar para vocês como que vocês vão usar o Biblionildo. O Biblionildo, ele tem vários bolsinhos, tá vendo? Coloridinhos. E dentro deles tem as coisas muito legais. A Bíblia, tudo que está escrito nela, foi inspirado por Deus. Ela tem mais de 1000 anos que foi escrita. Olha só, já imaginou que demorou mais de 1000 anos para escreverem a Bíblia? Olha só quanto tempo que levou. E aí, a Bíblia tem apenas um único autor. O único autor que escreveu a Bíblia foi Deus. Ela foi inspirada por Ele. Então, Ele é o único autor deste livro que nos fala a verdade. E ela foi escrita por mais de 40 homens. Esses homens foram inspirados por Deus, que é o autor da Bíblia. Então, eles iam escrevendo aquilo que Deus falava para eles escreverem. Ela tem 66 livros. Ela é dividida em 66 livros. E a Bíblia, ela foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. 3 línguas diferentes. A palavra Bíblia significa biblioteca. E na biblioteca nós encontramos o quê? Uma coleção de livros, que é o que tem dentro da nossa Bíblia, certo? A Bíblia foi dividida em 2 partes. Ela tem o Velho Testamento, que tem 39 livros, e ela tem o Novo Testamento, com 27 livros. E mais de 3.000 promessas. Já imaginaram quantas promessas que Deus deixou para nós e que Ele cumpre todos os dias? Às vezes o que você está pedindo talvez não vá se cumprir agora, mas no momento certo Deus vai te abençoar e você vai conseguir. E eu quero encerrar a nossa história de hoje com uma oração muito especial. Nessa oração eu trouxe aqui a bandeira do nosso país, que é o Brasil. E eu gostaria que vocês orassem pelo nosso Brasil. Orassem pelos nossos governadores, pelos nossos presidentes, senadores, todas aquelas pessoas que estão à frente do nosso país. Às vezes, ficar reclamando deles, que eles não fazem o trabalho deles, que eles são isso ou aquilo, colocar tantos defeitos, não vai ajudar. Então, nós como cristãos, nós devemos orar por eles, para que Deus dê sabedoria e que eles possam governar o nosso Brasil e que alguma coisa de bom venha acontecer, que a solução possa acontecer. Nós não sabemos quando a pandemia vai terminar, mas nós cremos que Jesus tem o melhor para nossas vidas e que no momento certo Ele vai abençoar o nosso Brasil. Então, vamos fechar os nossos olhinhos agora e fazer essa oração tão especial. Senhor Jesus, eu oro neste momento, ó Pai, te agradecendo por esse momento tão especial que foi da nossa palavra, que as famílias aprenderam um pouco mais de Ti. Paizinho, eu peço que o Senhor venha dar a sabedoria do Senhor para os nossos governadores, para os nossos líderes que estão ali à frente, Paizinho. Que o nosso presidente possa ter sabedoria em tudo que ele fizer, na maneira de agir, de falar. Nós não sabemos quais são os teus propósitos, mas que o Senhor venha dar sabedoria e que o nosso Brasil, Pai, seja restaurado e que essa doença, Pai, possa se afastar e possa acabar e que nós possamos voltar a ter a nossa vida, nosso cotidiano como era antes, Paizinho. Pai, o Senhor, eu tenho certeza que está nos ensinando algo com essa pandemia, ficando nas nossas casas, tendo mais momento com a família, mas eu peço, Paizinho, que o Senhor a cada dia mais possa, Senhor Jesus, levantar pessoas para espalhar o Teu amor por esse Brasil, pelo mundo inteiro, e que as pessoas possam conhecer o verdadeiro amor que é o Senhor, e que eles possam entender que o Senhor é o único e verdadeiro Deus que pode solucionar os problemas, que nada nem ninguém tem o poder que o Senhor tem. E eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Crianças, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero por vocês. Um beijo e até logo.